É com muita alegria que eu inicio a leitura deste livro tão amado por mim e por muitos leitores. O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Nota: não é sem apreensão que os amigos de Petit Príncipe o veem caído em terras do Brasil. Corre aqui sua aventura. O homem de estado, o homem de negócios, o geógrafo e até mesmo o guarda-chaves, sem suspeitar que são entrevistados no livro. Afastarão o volume com desdém. Livro para criança? Sem dúvida, as crianças o acolheram de braços abertos, porque elas são capazes de compreender tudo, mesmo os livros para gente grande, pois temos a certeza de que trata de um livro e urgentíssimo para adultos. O Pequeno Príncipe é uma fábula ou, se preferir, uma parábola. Não é um livro para crianças porque traz justamente a mensagem da infância, a mensagem da criança. Essa criança que romperá de repente no deserto do teu coração, a milhas e milhas de qualquer região habitada, e na qual reconhecerás o prodígio, os teus olhos, o teu riso, a tua alma, há 20 ou 30 anos. A menos que não queiras ver a face do Pequeno Príncipe, a face de um outro, coroada com espinhos de rosa. Este livro também, um teste. O verdadeiro desenho número 1. Se não os quiseres compreender, se não te interessares pelo teu drama, aqui fica a sentença do príncipe. Tu não és um homem verdadeiro. Tu não passas de um cogumelo. A Leon Witt. Peço perdão às crianças, porque dedico este livro a uma pessoa grande. Tenho uma desculpa séria. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo no mundo. Tenho uma outra desculpa. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tem ainda uma terceira. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todas essas desculpas não bastam, eu dedico então esse livro à criança que essa pessoa grande foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória. A Leon Witt, quando ele era pequeno. Capítulo 1. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi um livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vividas. Uma imponente gravura representava ela uma jiboia que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses de gestão. Refleti muito então sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. Meu desenho, número 1, era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me: por que é que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim.
As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechados e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelos meus insucessos do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas. E é cansativo para as crianças estar toda hora explicando. Tive, pois, de escolher uma outra profissão. Aprendi a pilotar aviões. Voei, por assim dizer, por todo o mundo. E a geografia, é claro, me serviu muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona. É muito útil quando se está perdido na noite. Tive assim, no decorrer da vida, muitos contatos com muita gente séria. Vivi muito no meio das pessoas grandes. Vi-as muito de perto. Isso não melhorou, de modo algum, a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco lúcida, fazia com ela a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era verdadeiramente compreensiva, mas respondia sempre, ao chapéu. Então não lhes falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Punha-me ao seu alcance. Falava-lhe de bridge, de golfe, de política, de gravatas, e a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Capítulo 2. Vivi, portanto, só, sem amigo com quem pudesse realmente conversar, até o dia, cerca de 6 anos atrás, em que tive uma pane no deserto do Saara. Alguma coisa se quebrara no motor, e como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho o difícil conserto. Era para mim questão de vida ou de morte. Só dava para 8 dias a água que eu tinha. Na primeira noite adormeci, pois sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago numa tábua, perdido no meio do mar. Imagine então minha surpresa, quando ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou e dizia: "Por favor, desenha-me um carneiro." Desenha-me um carneiro. Pus-me de pé, como atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei bem e vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário, que me considerava com gravidade. Eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. Meu desenho é seguramente muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa, fora desencorajado aos 6 anos da minha carreira de pintor, e só aprender a desenhar jiboias abertas e fechadas. Olhava, pois, essa aparição com olhos redondos de espanto. Não esqueçam que eu me achava a 1000 milhas de qualquer terra habitada. Ora, o meu homenzinho não me parece nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a 1000 milhas da região habitada. Quando pude, enfim, articular palavras, perguntei-lhe: "Mas que fazes aqui?" E ele,
Repetiu-me então brandamente com uma coisa muito séria. Por favor, desenha-me um carneiro. Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecia a 1000 milhas de todos os lugares habitados e em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então que eu havia estudado de preferência geografia, história, cálculo e gramática. E disse ao garoto com um pouco de mau humor que eu não sabia desenhar. Respondeu-me: não tem importância, desenha-me um carneiro. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, fiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada. E fiquei estupefado de ouvir o garoto replicar: não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso de um carneiro. Desenha-me um carneiro. Então eu desenhei. Olhou ele atentamente e disse: não, esse já está muito doente. Desenha outro. Desenhei de novo. Meu amigo sorriu com indulgência. Bem vês que isto não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusado como os precedentes. Este aí é muito velho, quero um carneiro que viva muito. Então, perdendo a paciência, como tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei o desenho ao lado e arrisquei: esta é a caixa, o carneiro está dentro. Mas fiquei surpreso de ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei o carneiro. De nada. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, adormeceu. E foi desse modo que eu travei conhecimento um dia com um pequeno príncipe. Deixaremos o capítulo 3, pessoal, para a próxima aula. Espero que gostem dessa história e aproveitem bem.